Fala, gente, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio Nem Tudo é Política. Dessa vez, eu estou aqui com uma pessoa, um jovem, particularmente um amigo, de longas datas. A gente se conhece há alguns anos, né? Não vamos dizer aqui os anos. Pelo menos 10 anos. Mas é isso. Estamos aqui em mais um episódio Nem Tudo é Política. E aí vocês não estão aqui para me ouvir falar. Vocês estão aqui para ouvir falar. E vou chamar ele aqui já para se apresentar. Bem-vindo ao nosso estúdio, Ryan Vasconcelos. Eu agradeço muito, mandar aqui um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, que está nos assistindo. Eu agradeço, primeiro assim, agradecer o convite. Sei que essa mesa aqui vem muita gente de muito prestígio. Me sinto também muito honrado de estar fazendo parte dessa nossa conversa aqui. Vamos embora. Antes de tudo, a gente abre esse espaço aqui para que os convidados falem um pouco, né, de quem é a pessoa. Geralmente quem vem aqui são políticos, advogados, empresários, como você, mas além do político, além dos empresários, dos cantores, já tivemos aqui uma cantora, a gente gosta de saber quem é a pessoa mesmo, o CPF. Então, quem é o CPF Ryan Vasconcelos? Veja, a primeira coisa é o seguinte, você falou algumas classes que eu não me coloco, que eu não sou. Então, eu não sou político, então que bom que a gente já está aqui, foi convidado. Eu não sou advogado, mas eu tenho a alegria de ser empreendedor. Comecei essa jornada ali por volta de 2020, ainda no auge da pandemia. Mas o engraçado é que eu nunca me vi empreendendo. Eu sempre me vi muito mais ligado ali à gestão pública, que participei, tenho muita alegria de ter participado. Mas quem é o Ryan CPF? O Ryan CPF é um cara entusiasmado, que gosta do trabalho, pai de João Lucas, que tem 2 anos, pai de Luiz Felipe, com 5 meses, já domingo agora 6 meses, torcedor do Santa Cruz, esposo de Carol, mas, acima de tudo, um entusiasta do trabalho bem feito, do resultado e de transformar a vida das pessoas. Perfeito. Você falou aí que não era advogado, não era político, obviamente também não deve ser cantor. Cantor também não. Mas você você é um empresário hoje. Qual é o seu ramo, para que as pessoas entendam e conheçam um pouco? Em 2020, primeiro é educação, é o segmento que eu hoje tenho atuação profissional. Comecei em 2020, Caio, na pandemia. A história eu sempre conto da mesma forma, porque ela é dessa forma. Tava tudo fechado, e eu sempre tive uma ligação muito grande com a educação. Sempre achei, porque aconteceu comigo, que a educação tem a possibilidade e é a ferramenta mais potente de transformar a vida das pessoas. E quando a gente às vezes escuta isso, não, a educação transforma a vida das pessoas, parece que é uma frase meio clichê, mas ela é verdade. A educação tem o poder de abrir oportunidades, tem a chance de fazer com que pessoas que não tenham um bom salário passem a ganhar um bom salário. Tem a chance também de ampliar os horizontes de atuação dessas pessoas. Por isso que a educação transforma. E aí eu sempre tive uma ligação muito grande com a educação. E quando foi 2020, na pandemia, que estava tudo fechado, eu olhei, os jornais davam conta, os jornais, a televisão, os podcasts, tudo dava conta que os jovens queriam largar o ensino médio, não mais fazer a prova do Enem, não mais ingressar no ensino superior. E a gente vive uma fase, acho que não sei se é mundial, mas no Brasil, de descrédito do ensino superior, ou seja, de desvalorização, na verdade, do ensino superior. Onde as pessoas dizem, não preciso de ensino superior, faculdade eu vou abandonar, não é importante. E eu discordo muito. Eu acredito que ensino superior, faculdade, graduação, ela só não é importante para quem tem muita oportunidade. Para quem não tem oportunidade, ela é fundamental para a transformação da vida daquela pessoa, dela, da família dela, da comunidade que ela vive. Porque os estudos já comprovam pesquisas já comprovam que quanto maior o nível de ensino de uma pessoa, melhores são os empregos e maiores são os salários. Então eu não posso dizer para uma pessoa que mora na periferia, que não tem tantas oportunidades, que ela não vá para o ensino superior. Pelo contrário, eu tenho que incentivar esse caminho. E, como eu disse, os jornais davam conta desse cenário. E eu sempre conto que a gente não poderia ficar de braços cruzados, olhando o tempo passar e não fazer nada. Era preciso agir de alguma forma.
E a nossa ação foi, vamos unir professores do Recife, que são amigos nossos, para que eles possam, pelo menos todos os sábados, dar uma aula ao vivo, gratuita, no YouTube, para que essas pessoas possam se preparar para o vestibular. E eu, fazendo uma análise, hoje é até fácil você ter esse sentimento. Naquele primeiro momento, você está muito no flow ali das coisas, né? No embalo das coisas. E quando você analisa o passado, você diz assim, pô, eu acho que tudo isso nasceu para dar certo. A nossa primeira aula foi 1º de agosto de 2020. Naquele dia, nós tivemos uma matéria na TV Globo aqui de Pernambuco. Isso fez com que a gente ganhasse uma notoriedade muito bacana no estado. Mas 20 dias depois, essa mesma matéria ela foi reexibida no Jornal Nacional. Isso fez com que a gente ampliasse muito o nosso alcance. Para você ter uma ideia, no nosso primeiro ano, que na verdade não foi o primeiro ano, foram os nossos primeiros 6 meses, nós tivemos ao todo 84 mil pessoas inscritas no Acelere, de todas as regiões do estado de Pernambuco. Pernambuco tem 184 municípios, mais Fernando de Noronha. E nós tínhamos alunos em todos os municípios de Pernambuco. Ou seja, a nossa mensagem chegou a muita gente. E, a partir disso, tudo virou essa história bonita, cheia de resultados, que a gente celebra até hoje. Perfeito. Você falou aí de alguns dados, né, dos jovens. Tivemos aqui, mês passado, o Raul Henri, né, foi vice-governador, ex-deputado federal aqui de Pernambuco. E ele praticamente deu uma aula aqui sobre educação. Inclusive trouxe alguns dados que eu vou trazer para agora. Ele disse que 20% dos jovens, apenas 20% dos jovens, né, vão para a universidade. 5% tem formação técnica, ou seja, 5% de todos os jovens no nosso país têm formação técnica. E 75% estão desempregados no subemprego ou na criminalidade. Isso é um dado muito assustador. Se você falou agora dos jovens que se formam, né? 20% desses jovens se formam. E aí fica meu questionamento para você agora. A falta de incentivo para que esses jovens tenham ciência, que acabaram o ensino médio e para ingressar numa universidade. Falta incentivo, falta do poder público, né, uma política efetiva, ou às vezes é a necessidade que impede esse jovem de estar ali. Ele vai dizer, pô, eu poderia sim estar cursando um ensino superior, mas eu preciso botar comida em casa, porque se eu não fizer isso, se eu não for para o trabalho, eu não consigo sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver. Eu acredito que é um combinado de muita coisa. Um problema que, eu vou colocar aqui da idade do Brasil, um problema de 500 anos, certamente não tem uma resposta fácil, não tem uma solução fácil. Porque se tivesse uma solução fácil, alguém já poderia ter feito. A minha experiência hoje com o Acelere me faz acreditar que, primeiro, a desigualdade social ela impede as pessoas de fazer o simples, que é sonhar. E porque pode até, como eu disse no começo, pode ser muito clichê o que eu estou falando, ou até muito banal, mas eu acho que o pobre, na loteria do CEP, né, você vai ter as oportunidades de acordo de onde você nasce. Foi colocado na cabeça dele que ele precisa ter pouco para sobreviver ou viver. E ele não tem capacidade de sonhar, porque ele não tem acesso a algumas coisas que lhe permitem sonhar. Então, vamos lá. Em 2022, o Acelere foi premiado pela Brasil Conference em Boston, e eu tive a alegria de visitar o MIT, a Harvard e MIT. Quantos jovens brasileiros conhecem o MIT? Ou pensam em ir para o MIT? Raríssimos. Uma parcela de 0, alguma Mínima. coisa. 0,000 alguma coisa. Uns nem conhecem. Uns nem sabem que é possível. Não sabem nem onde se localiza. Não sabe nem o que é. Tem gente que sonha em ter um prato de comida no final do dia. Nem é um sonho, é uma necessidade.
Então, como é que ela pode sonhar que ela pode viajar para os Estados Unidos e participar de uma das maiores faculdades do mundo? Então, eu parto do degrau de a desigualdade social impede que as pessoas simplesmente façam o básico, que é sonhar. Sonhar que pode ser melhor. Porque elas não têm esgoto sendo coletado da melhor maneira ali na sua casa. Porque a gente fala que saneamento básico, né? E o nome já diz tudo. Não é plus, não é gold, não é premium. É básico, mas não tem. As pessoas sonham em não ter um ônibus superlotado onde ela leve horas para chegar ao trabalho. As pessoas sonham em ter pelo menos dignidade para no teto não estar caindo quando chove um pingo da goteira. Do rato tá passando na porta de casa. Será que ela, com todas essas dificuldades, ela tem a capacidade de sonhar que ela pode ir para a universidade? Se ela deixasse, se todos esses problemas não existissem, aí sim, ela teria a possibilidade de pensar, de sonhar em alguma coisa melhor. Então, é um combinado de muita coisa. É um combinado da desigualdade social, é um combinado da falta de estímulo por parte de muitos agentes, da família, do poder público, do incentivo do poder privado. Então, assim, não tem uma resposta simples. Eu acredito que cada um fazendo a sua parte, o poder público fazendo a sua parte, o privado fazendo a sua parte, a gente tem condições de virar a página. Mas essa é uma página que ela não vira da noite pro dia. Ela vai levar anos para ser virada. Se é que a gente vai conseguir virar algum dia. Eu acabei aqui estragando o cenário do estúdio. E assim, quando eu cheguei aqui, instruções. Não bata na mesa, não faça nenhum tipo de barulho assim na mesa, porque político gosta de bater na mesa, advogado gosta de bater na mesa. E eu aqui acabando com o cenário. Mas é isso. Eu acho que é um combinado de muita coisa. Perfeito. Você juntou aí sonhos, jovens. Você hoje trabalha, né? O seu negócio ele é voltado para os jovens, né? Como é carregar nas costas o peso desses sonhos de jovens que estão ali tentando mudar, às vezes, não é nem a sua realidade, é a realidade de uma família inteira. Eu sempre falo assim, tem gente que já nasceu com a faca e o queijo na mão. Tem uns que estão lutando pela faca, com perigo de se cortar ainda. Mas é uma responsabilidade, é um desafio e uma responsabilidade também. No dia a dia, sendo muito honesto, no dia a dia dos desafios de uma empresa, de tocar os processos, de tocar as etapas, a gente acaba esquecendo de quem está lá do outro lado, utilizando o nosso serviço, utilizando o produto que a gente construiu. Mas todo mês nós fazemos com os nossos alunos uma pesquisa, que a gente chama lá de NPS, que é para medir o nível de satisfação, do engajamento e também de quanto ele indicaria o Acelere para outras pessoas. A nossa nota é excepcional para quem entende um pouco de NPS. Vai de 0 a 10, a nossa nota é 9.3, ou seja, a cada 10 pessoas, 9 indicam o Acelere. Muito bom o número. Mas, além do número, nós temos as respostas subjetivas, ou seja, as respostas abertas que o aluno vai lá e escreve. E a quantidade de relatos que nos vem, assim, caramba, o Acelere me ajudou, ou está me ajudando a superar um desafio que eu tenho. Sem o Acelere eu não teria condições de me preparar. O Acelere é de graça e oferece oportunidade de qualidade sem eu pagar nada. O Acelere, apesar de ser online, eu não tenho internet na minha casa, mas para usar o Acelere, eu vou andando para a casa do meu tio, que mora a uma certa distância, que lá tem internet para eu conseguir usar. Então, e além disso, quando os alunos são aprovados, e aí é que os feedbacks são ainda mais impressionantes, ainda mais... alguns com realidades tristes, mas realidades do Brasil que a gente vive. Por isso que eu digo, é uma responsabilidade muito grande. Você lidar com muito carinho, com muito zelo, com muita atenção. E eu acho que o melhor que a gente pode fazer é oferecer qualidade. Porque, e algumas pessoas até me perguntam, Ryan, o Acelere é somente para alunos da escola pública? Não.
é para todo mundo que quer estudar. Eu não vou colocar aqui dentro do meu ecossistema, como a gente chama, dizer assim, pronto, pessoal, olha só, vocês são pobres, só tem aluno de escola pública aqui, sintam-se à vontade. Não, eu quero que todo mundo participe. O rico, o pobre, quem estuda em escola pública, quem estuda em escola privada, quem não estuda, mas que está querendo ingressar no ensino público, na graduação. Então, assim, é nesse acelere que eu acredito. E essa responsabilidade que nós temos para com essas pessoas que buscam esse sonho de ingressar no superior é oferecer oportunidade de qualidade. Porque se acostumou-se que, para as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, ofereça algo ruim ou meia boca que elas vão se contentar. Pelo contrário, eu quero que essas pessoas usufruam da melhor oportunidade que elas podem ter. Perfeito. E aí você falou um pouco como é que funciona o Acelere hoje. E aí eu vou pedir mesmo para que você se aprofunde. Vamos lá, eu hoje quero ter essa aula. O que é que eu preciso fazer? Onde eu assisto? Se é local fixo, se é sempre online, se é uma vez por mês, se é uma vez por semana. Como é que funciona o operacional hoje para que o aluno queira estudar via Acelere? A primeira coisa é o seguinte, tem muita gente, a gente conversou, eu falei, mas não cheguei a dizer assim explicitamente o que é o Acelere, né? O Acelere é o maior cursinho gratuito do Brasil voltado ao vestibular. No ano de 2024, nós atingimos a marca de 2 milhões de participantes efetivamente conectados à nossa solução. E quando eu falo efetivamente, é porque nós sabemos o nome, o CPF, a cidade, o estado de cada uma dessas pessoas. Não são pessoas que cruzaram lá nas redes sociais, não. São pessoas que se inscreveram de fato. E lá esse aluno ele tem acesso a absolutamente todas as ferramentas que ele precisa para se preparar com qualidade. Aula ao vivo, todos os dias, monitorias interativas, que são espaços onde ele pode abrir a câmera, abrir o microfone e tirar dúvida diretamente com o professor. Plataforma gamificada, simulado, exercício, material didático, material que são utilizados na aula, acompanhamento pedagógico, enfim. Tudo que o aluno precisa para se preparar e o melhor de tudo, de graça. Não tem um asterisco, não tem letra miúda, que depois de 7 dias ele vai pagar. Não, é realmente tudo inteiramente gratuito. E como eu disse, essas aulas elas acontecem todos os dias. De segunda a sexta-feira nós temos 2 aulas ao vivo, uma às 18 horas e uma às 19h30. Agora, para quem quiser participar do Acelere, nós professores estão de recesso, é o momento das férias ali, as aulas só voltam no dia 20. Todo dia tem monitoria, às 2h30 da tarde, e a plataforma, além das aulas ao vivo, tem aula gravada também. Então, se uma pessoa quiser se preparar, acesse o site acelerenoenem.com.br, faz a sua inscrição, preenche o formulário e a partir disso pode desbravar tudo que a gente oferece. Todos os serviços 100% gratuito? Tudo 100% gratuito e com a premissa, sempre vai ser. Perfeito. E aí você até perguntou também, até complementando minha resposta. Acontece uma vez por mês? Agora nós estamos, desde 2023, na verdade, nós estamos com os nossos eventos presenciais. O nosso evento presencial, ele é um misto de preparação, mas também de engajamento mesmo. Nós fomos alunos de ensino médio, a gente sabe que quando chega essa etapa de Enem, de vestibular, as pessoas ficam cansadas, as pessoas para cursos onde a nota é cada vez mais alta, as pessoas ficam esgotadas mentalmente. Então os nossos eventos eles servem para animar as pessoas, engajar as pessoas, estabelecer uma conexão do Acelere com esse aluno. E aí, desde 2023, nós fazemos o nosso festival presencial, que acontece uma vez por ano. Nosso primeiro ano foram 4.000 pessoas que participaram desse festival. No segundo ano, no caso aí 2024, 18.000 pessoas participaram do nosso festival presencial que aconteceu no Ginásio Geraldão. E esse ano, a nossa expectativa é que cerca de 20.000 pessoas participem desse nosso evento presencial que vai acontecer no mês de outubro. Certo. Se inscreve e tem direito... Enquanto tiver vaga. Enquanto houver vaga, enquanto houver Acelere. Primeiro é tudo gratuito e a nossa preparação segue até novembro, que é quando acontece o vestibular. Perfeito. Quando estiver perto, tu avisa que a gente também ajuda a divulgar. Vamos lá. Chegar a cada vez mais pessoas
Quem quiser se inscrever já pode começar a se inscrever e participar já do tá evento. aberto essa... Tá aberto. As inscrições para o Acelera, elas seguem abertas até o final Não, do ano desse- online. desse- E do evento. Desse evento já Do tá evento aberto. o evento a gente vai abrir as inscrições agora, no mês de setembro, que é antes ali um pouquinho do evento. Aí é o dia todo, o final de semana, São 2 dias de evento, de 8 da manhã às 17 horas. só aula. Não. Acima de tudo, show. Show, diversão, entretenimento e, lógico, conhecimento. Perfeito. Você é um Até porque é o seguinte, né, Caio? A aula o dia todo não dá. Nem a gente aguentaria se Sério. estivéssemos lá. Então a gente bota todo mundo para se divertir, dançar, curtir brega, que esses meninos gostam de brega. Então a gente faz a festa. Até porque, né? Outubro. Então, assim, se o cara não aprendeu de janeiro a outubro, É. não é em um dia que ele vai aprender o que ele não aprendeu durante Tem o gente ano. que acredita que aprende, mas eu sou do time que se o cara não aprendeu o ano todinho, não é Amigo. agora nenhum dia que ele vai aprender. Pois é, fica tranquilo que próximo ano tu tenta. É. Começa agora e a gente vai tentando. Mas bem, a gente sabe hoje que os jovens, eles... tem muitos jovens que são chamados jovens neném. Nem estudam e nem trabalham. E muitos desses jovens, às vezes, eles vão para os subempregos porque não tem oportunidade. E acaba que é uma cadeia, né? Ele termina o ensino médio, não se profissionaliza, como você disse no início. E aí, por não se profissionalizar, acaba que o emprego, as portas já não se abrem, porque não é fácil abrir porta para os jovens. E vira uma cadeia. Ele não se profissionaliza, e aí não estuda, né? E às vezes acaba indo para o famoso subemprego, né? Que hoje é as famosas plataformas de entrega de comida, né? Abrange hoje, a maioria deles são nessas. Como a gente consegue ver uma solução para que o jovem ele tenha incentivo, né? Falamos aqui do ensino, mas aí para ter um incentivo para que ele venha empreender. Será que a gente precisa de uma política pública? Será que a gente precisa de educação na escola que ensine o jovem a empreender? Veja, você é um jovem empresário, não foi ninguém que sentou com você e disse assim, é assim que se empreende. Sim. Você teve que quebrar a cara muitas vezes. Muitas vezes. Mas às vezes tem jovem que não tem essa oportunidade de quebrar a cara. Como é que a gente consegue fazer uma política que ensine o jovem a empreender hoje, no século XXI? Porque cada vez mais a gente está vendo isso, que os jovens estão... até os jovens que têm emprego, eles querem fazer o famoso extra. Veja, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente raciocina a respeito disso, mas que é um espaço relevante para que a gente possa jogar luz em cima desse assunto. Eu percebo que o mercado de trabalho, no caso as empresas, porque o mercado de trabalho ele é composto pelas empresas que oferecem vagas para trabalhar nelas, é um dos grandes culpados por incentivar o subemprego. Eu não chamaria nem de subemprego uma entrega por aplicativo ou serviço de aplicativo. Mas eu acho que as pessoas poderiam ter algo melhor. Por quê? Se você for olhar as vagas que estão abertas, é estabelecido um filtro quase que irreal de ocupação, que é o filtro da experiência. Eu, aos 19 anos, eu tive a alegria e a honra de ser convidado a fazer parte do governo do estado, na Secretaria de Juventude. Você, inclusive, foi meu colega, meu amigo de trabalho. Se naquele momento tivesse sido me cobrada uma oportunidade, uma experiência para fazer parte daquela equipe, naquele cargo, eu jamais teria ocupado aquela oportunidade. Mas eu também tenho uma clareza que pouca gente, na função que eu estive, se dedicou tanto quanto eu me dediquei no tempo que eu estive lá. Eu não tinha experiência, mas com a oportunidade, eu fui em busca dessa experiência e para fazer jus ao trabalho que me foi, a oportunidade que me foi dada. E eu vejo muitas vezes o mercado de trabalho colocando um filtro, uma linha, que eu até respeito, é para melhorar mais o processo seletivo, é para que você seja mais assertivo na contratação, mas estabelecendo um filtro para profissões que poderiam ser ocupadas facilmente, um filtro mínimo ali de 6 meses de experiência.
O que são 6 meses de experiência? Não é nada. 6 meses de experiência não é nada. E às vezes o mercado de trabalho deixa de aproveitar grandes talentos de pessoas dedicadas, esforçadas, inteligentes, porque ela simplesmente não tem 6 meses de experiência naquela área. E aí o que acontece? Como ela não tem 6 meses de experiência, ela não pode ocupar aquela determinada vaga, ela não tem uma escolaridade compatível com outros tipos de trabalho, ela precisa sobreviver. A conta chega em casa. A alimentação precisa, a feira do mês precisa ser feita. O que ela vai fazer? A um clique ela tá inserida ou não dentro de um aplicativo que lhe possibilita ter ganhos financeiros. Então, o próprio mercado de trabalho ele tem uma responsabilidade nesse quantitativo, nesse volume de pessoas que estão nesses serviços de entrega, dos mais diversos, serviços de aplicativo dos mais diversos. Então, esse é o primeiro item que eu vejo pouquíssima gente falando a respeito disso. E aí eu acho que o espeto ele precisa ser de prata, precisa ser de fato de ferro. Eu tenho 27 pessoas na minha equipe, hoje, unindo a equipe administrativa, professores e monitores. Eu nunca cobrei de ninguém, experiência prévia para trabalhar. Porque muitas vezes, eu agora, pronto, eu tenho uma equipe que cuida das nossas marcas parceiras, e eu tenho um rapaz que ele começou engenharia de produção, não gostou de engenharia de produção e mudou para publicidade. E a partir disso ele está atendendo os nossos clientes. Se eu fosse cobrar a experiência dele, eu nunca teria ele lá na minha equipe. E hoje ele é um talento, um dos melhores da nossa equipe, que não tinha experiência nenhuma na área, mas que está agora fazendo jus a essa oportunidade. Então, acho que o primeiro, se eu posso falar alguma coisa, o primeiro item é uma corresponsabilidade do mercado de trabalho diante desse cenário. É a primeira coisa. A segunda coisa bate na escolaridade. E eu acho que, como eu disse, tem um misto de muita coisa, de deficiência do poder público, de falta de uma entrada maior do poder privado, e também acho que tem um pouco do jovem. Tem a desigualdade social e acho que tem um pouco do jovem também, e somos jovens e fomos ainda mais nessa idade que eles estão, 16, 17, 18 anos. A gente coloca menos peso na idade do que deveria ter. Porque somos jovens e a gente acredita que vai ser jovem para sempre. Então, muitas vezes a oportunidade ela passa na sua frente e você, por ser jovem, acredita que ela vai passar 2, 3, 4, 5 vezes. E às vezes não passa. Ou por vezes, por ser jovem, a gente acredita que determinados conteúdos ou determinados momentos não são importantes porque a gente vai ter depois. E aí deixa de aproveitar. Mas quando o ensino médio acaba, você vai ser jogado numa praça pública, basicamente, junto com todo mundo, que se não houver um diferencial claro de quem é você, do que você faz e quais são suas habilidades, que você vai cair também nos chamados subempregos. E quais são esses diferenciais claros? Ninguém está cobrando para uma pessoa que acabou o ensino médio uma supergraduação, porque nem teve, nem a pessoa às vezes nem entrou ainda. Mas habilidades que poderiam ter sido construídas ao longo do ensino médio, que por vezes a falta de oportunidade, que por vezes a falta de incentivo, mas que por vezes, havendo a oportunidade, a pessoa, por ser jovem, acredita que ela pode aproveitar em outro momento. Mas a vida passa, ninguém tem 16, 17, 18 anos para sempre, e o cavalo selado, por vezes, só passa uma vez, sobretudo para quem não tem a oportunidade. Pois é. Uma vez eu estava conversando com um amigo exatamente sobre isso, de jovens que não têm a oportunidade, às vezes só tem uma na vida. E aí ele me fez uma pergunta, e eu vou levantar essa mesma pergunta para você. Aí ele fez: bicho, como é que a gente vai exigir um futuro de um jovem que não teve nenhum começo? Eu lhe levanto essa mesma pergunta. Como é que a gente exige? Veja, falamos aqui, e é um fato. Às vezes o cavalo selado só passa uma vez. E a gente precisa montar. Se não montar, meu amigo, acabou. Para quem acredita, só em outra reencarnação. É verdade. Mas como é que a gente vai cobrar que às vezes ele nem tem força para montar nesse cavalo? Como é que a gente vai cobrar que ele, amigo, o cavalo passou selado, tu não montou? Aí ele vai dizer: amigo,
nem força para levantar, para pegar esse cavalo eu tinha. Quanto mais para montar. Não, veja, isso é o retrato do Brasil. Isso é o retrato da desigualdade social do Brasil. Isso é o retrato da falta de oportunidade, isso é o retrato de, por vezes, um poder público inexistente. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode, de maneira nenhuma, tirar a corresponsabilidade do indivíduo sobre sua vida. Claro. Sobre a sua história, claro. Sobre as oportunidades que ele deseja, sobre aquilo. Ok, que por vezes ele não tem nem parâmetro sobre o que é que ele deseja ser. Às vezes ele deseja ser, infelizmente, o líder do tráfico da comunidade, porque o líder do tráfico tem um carro bom, a roupa melhor da comunidade, se relaciona com as mulheres, por vezes, as mais bonitas, enfim, as pessoas que ele gostaria também. Então, essa passa a ser a referência dele, uma referência equivocada, enfim. Mas você também não pode tirar a corresponsabilidade, porque senão você somente terceiriza a responsabilidade para outras pessoas. Eu acho que é um limiar, uma linha tênue entre ter corresponsabilidade sobre a sua trajetória e também você ter os incentivos corretos por parte de todos os outros atores sobre aquilo ali. Essa combinação, quando ela se encontra, ela sai um resultado bom, ela sai um resultado minimamente aceitável. Acontece sempre? Não acontece sempre. Acontece com uma grande quantidade? Não acontece com uma grande quantidade. Mas quando acontece, aí sim você tem um grande resultado. Boa. A gente está falando aqui muito de incentivo, né, do poder público. Entrando um pouco na área política. E aí que eu não vou personificar nenhuma figura de nenhum político. Mas como é que você enxerga hoje a atuação do atual parlamento com a nossa educação? Recentemente tivemos aí a reforma do ensino médio. Como é que você enxerga a atuação hoje? E para a gente entrar um pouco nessa reforma, como é que você avalia, no modo geral, essa reforma? A primeira coisa é o seguinte, o Brasil é o Brasil desde que eu tenho discernimento das coisas. Há algum tempo que melhora, há um tempo que piora, há um tempo que melhora e há um tempo que piora. O Ulisses Guimarães diz assim, se você está achando esse parlamento ruim é porque você não viu o próximo. Exato, o Brasil é o Brasil desde sempre. A gente sempre tem a crença que o Brasil vai melhorar no futuro, que é o país do futuro, mas esse é o Brasil de sempre. Não sei como é que vai ser nos próximos anos, mas até da democracia para cá, esse é o Brasil de real. sempre. Esse é o Brasil real. Sobre o parlamento, a escolha das pessoas, as pessoas escolheram aquelas pessoas lá. Por um motivo A, por um motivo B, mas as pessoas escolheram aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm dimensão de como a política acontece. Às vezes as pessoas se envolvem numa briga polarizada pelo cargo majoritário, ali pelo poder executivo, mas quando, na maioria das vezes, o governo ele acontece no parlamento. E a gente está vendo agora, no cenário nacional, um governo que não governa e quem governa é o parlamento. Onde o governo aumenta uma alíquota de imposto, o Congresso vai lá e derruba, e é um poder meio que moderador ali ao judiciário para tentar fazer com que o diálogo nos leve a algum outro degrau. Mas por que isso acontece? Porque ano após ano, o presidencialismo de coalizão, que é quando você se elege, precisa ter uma base, chama partidos políticos para sua base, ele vem mostrando que não dá certo, que fracassam. Porque você precisa fazer concessões, às vezes até concessões que não deveria, para ter o mínimo de governabilidade possível. E o governo que hoje está, e aí eu não estou fazendo juízo de valor, estou analisando o fato aqui. Sim. O governo que hoje está não consegue simplesmente governar. No IOF, na agenda do IOF, levou uma surra para quem entende um pouco de política, levou uma surra de 300 votos a 90 votos. Ou seja, não é só um parlamento contra o governo, é uma agenda que também não cabe no momento que o país está. E aí, quando a gente olha para a pauta de educação, especificamente, que foi o motivo da sua pergunta, eu acredito que sim, que o ensino médio precisa ser reformado. E precisaria e precisa de constante aperfeiçoamento.
Os jovens que se formavam no passado não são jovens de hoje. A realidade da educação do passado não é a realidade da educação de hoje. O meu único receio, a minha única pergunta diante do que aconteceu em relação à reforma do ensino médio é: qual é o nível de maturidade que o jovem tem, ali por volta dos seus 14, 15 anos, de escolher a área que ele deseja para o futuro, na sua formação futura. 16 anos, 15 anos, você tem ideia? Quando eu era pequeno, que eu tinha lá meus 10 anos, eu queria ser espião. Mas era o meu sonho. Eu tinha discernimento que é impossível ser espião? Não, mas era o meu sonho. Quando você tem 14 anos, pode ser que seu sonho seja ser astronauta, mas você não é tão afeito à área de física. Mas para você ser astronauta, você precisa saber física. E aí você escolhe, quando tem 15 anos, qual é o universo do ensino médio que você deseja. Mas você tem mais afeição com história, português, geografia. Mas você quer ser astronauta, então, mas ainda assim você quer tirar notas boas. Então você escolhe essa área do conhecimento. E o teu sonho de ser astronauta? Não, agora você vai ser professor, você vai ser contador, você vai ser administrador, você vai ser publicitário e não astronauta, porque as áreas do conhecimento elas são distintas daquilo que você queria para o sonho que você tinha. Concordo que tem que ter a reforma. E a reforma está posta, está sendo colocada em prática, mas a minha pergunta será que a gente está educando o nosso jovem hoje que está na escola para tomar a melhor decisão? Ou será que a gente está educando para ele tomar a decisão mais fácil, para ele tirar notas boas? Essa é a pergunta que eu deixo. Perfeito. Você acha que o jovem hoje, ele está mais politizado, se alimentando mais da política, ou é apenas um fla-flu entre direita e esquerda, que muitas vezes ele está ali só para agitar, tumultuar e anarquizar? Não acho. Eu acho que cada vez mais está informado. A informação ela chega hoje de todos os modos, de todos os jeitos, de todos os formatos, a informação chega. O Fla-Flu não é do jovem, o Fla-Flu é do Brasil. E quem disser que o Brasil melhorou, eu discordo. O Brasil tá a mesma coisa. Em que sentido? Em todos os sentidos. Eu acho que se a gente for considerar o nível institucional da coisa, melhorou. Você não tem uma pessoa falando besteira todo dia na televisão, apesar de ter umas outras besteiras. Você não tem uma pessoa falando besteira todo dia, não tem uma pessoa desrespeitando outras pessoas todos os dias na televisão, na imprensa, do ponto institucional, do respeito ao judiciário, do respeito, sem dúvida, também ao parlamento, do aspecto institucional, sem dúvida, melhoramos. Mas do aspecto social, as pessoas não progrediram de vida. Para quem tem carro, o litro da gasolina está ao mesmo preço. Para quem usa o serviço de saúde, o serviço de saúde continua do mesmo jeito. Para quem usa ônibus lotado, o ônibus continua lotado. Para quem sofre com a segurança, a insegurança ela permanece. Então, o Brasil ele não melhorou. O Brasil, se a gente for olhar alguns pontos, ele pode ter melhorado de forma sutil, mas no aspecto geral da população, o Brasil não melhorou. E essa é uma avaliação dura de ser feita, mas é uma avaliação real. E a gente também não pode jogar no colo da comunicação, que é o que às vezes eu vejo não, vamos melhorar a comunicação porque aí o sentimento da população vai melhorar. Não é isso. A população ela tem os problemas latentes e o jovem está cada vez mais informado a respeito disso. E o Fla-Flu, quem faz o Fla-Flu é o Brasil. Perguntas que devem ser feitas será que ele está se informando pelos veículos e canais e pelos formatos certos? E sem dúvida, indiscutivelmente, as redes sociais fazem com que você só consuma aquilo que você curtiu. Então, se eu curti um vídeo de determinado deputado, determinado viés político uma vez, aquilo vai me conduzir, vai conduzir a minha timeline. E a tendência é que eu passe a ter um viés político pela quantidade de conteúdo e de informação que eu consumo, sendo ela verdadeira ou não. E isso serve para os dois lados.
E eu acho que a solução para o Brasil, ela não está em nenhum dos dois lados. Eu acho que a solução para o Brasil, ela está no centro. Ela está no... No centro, centrão, no centro do debate. Eu acho que no centro da maturidade, no centro da tranquilidade, no centro... No centro do debate. No centro do debate, onde as pessoas elas não estão aqui para quanto pior, melhor. Que elas não estão aqui para torcer que você erre cada vez mais, para que levante no outro um sentimento de eu avisei. Eu disse que não deveria votar. Não. Se eu critico o vermelho, é porque eu sou azul. Porque o azul, o vermelho tá ruim, tá fazendo errado. E vice-versa, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que, para responder, eu acho que o jovem ele não está no Fla-Flu. Ele não é Fla-Flu. Ele está cada vez mais informado. Mas a informação ela chega de uma forma e por vários meios. E, sem dúvida nenhuma, indiscutivelmente, a internet ela alimenta um viés que possa ser que já esteja ali nascendo em você. Veja, você falou aí desse Fla-Flu, concordo. É um Fla-Flu imposto ao nosso Brasil, infelizmente hoje. Mas outro questionamento que eu faço para você. E eu vou até dizer mais. Eu não acho que o Fla-Flu ele é puramente negativo. A gente vê em democracias mais sólidas, como a democracia americana, que há dois partidos, republicanos Sim. e democratas, isso há anos. Ao republicano e ao democrata, lógico, ao longo aí dos últimos 10 anos, essa relação também se transformou num Fla-Flu, mas sempre foi de extremos, um republicano sempre e um democrata. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que os agentes políticos, eles transformaram esse Fla-Flu não só num jogo de torcida, mas num jogo odiento, onde eu não consigo sentar na mesa de outra pessoa, com outra pessoa que discorda de mim, porque eu simplesmente não consigo respeitar a decisão dela de votar em alguém ou de ser de uma ideologia diferente ou de ter pautas diferentes daquelas que eu tenho. Então a gente perdeu a capacidade de discordar do outro e partir literalmente para agressão verbal, física, emocional, enfim, de todos os aspectos, simplesmente porque eu não concordo com outra pessoa. Não, inclusive, tínhamos aqui no Brasil, a gente via partidos de esquerda e direita, há muitos anos polarizaram esse debate e nem por isso a gente vê hoje no Brasil o presidente da República e o vice-presidente e travaram os embates um contra o outro, né? Exatamente. Inclusive o vice-presidente dizendo que o presidente, na época, que era concorrente, ia voltar para a cena do crime. E hoje a gente vê os dois no mesmo palanque, um presidente e outro vice. Mas o Fla-Flu era justamente isso, esse campo hostil que se foi colocado, né? Quando eu trouxe esse Fla-Flu, foi nesse sentido, de ser inimigo. Né? Eu sou Fla, você é Flu, então a gente não conversa, a gente só se briga e quer matar um ao outro. Veja, e aí é uma visão minha de cenário do jovem hoje, do Fla-Flu, ele, às vezes, se alimenta da informação da forma que ele acha, ou do meio de comunicação que ele acha pertinente. Ele toma partido, seja de político A ou de político B, porque ele acredita, às vezes, tá fazendo política social. Muitas vezes ele não entra nesse debate do Fla-Flu, do campo inimigo. Mas o meu questionamento para você o que de fato ele faz se alimentando disso para mudar a realidade dele e de outros jovens? No sentido de, próximo ano temos eleições, deputados estaduais, federais, senadores, governador e presidente. Como é que o jovem vai hoje olhar para o parlamento, e aí para os nossos 25 deputados federais, para os nossos 49 deputados estaduais, dali, do alimento que ele está tendo da política, e dizer assim, fulano federal, cicrano estadual, são duas pessoas que, além de ter a causa social que eu acredito, ele vai mudar a nossa realidade. E aí a nossa realidade não é dele, pessoal, mas de toda uma estrutura que precisou do Estado, a mão amiga, para sair daquele cenário de indiferença social com as outras pessoas.
A primeira coisa é, se ele não acreditar em ninguém, se ele não acreditar nos 49 deputados estaduais, se ele não acreditar nos 25 federais, se ele não acreditar no governador, no candidato ou na candidata, se ele não acreditar em ninguém, seja ele o candidato. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Então, se você não se sente representado, seja você o porta-voz das suas ideias. Se lance candidato, dispute, converse com as pessoas, mobilize as pessoas, engaje as pessoas, convence as pessoas sobre as suas ideias. Essa é a primeira tarefa. Então, não quero ser candidato, não está dentro do meu leque de vocação ser candidato à disputa política. Então, eu parto para a representatividade. Alguém precisa me representar. Até porque se ele não achar, vão achar por ele. Exato. Então, vou partir do pilar de que eu preciso ser representado por alguém. E aí, dentro do pilar de ser representado por alguém, eu divido em dois. Por quem eu não quero ser representado e por quem eu quero ser representado. Então, saber o que você não quer é mais fácil do que você saber o que você quer. Então, dentro do espectro, eu vou falar mais dos deputados federais, que são menos do que os deputados estaduais. Dentro dos 25 deputados federais que representam o seu estado e lhe representam, já que você escolheu ser representado por alguém, já que não quer ser candidato, entenda quem são eles e, a partir disso, quais são as pautas que cada um defende. Inevitavelmente, mesmo sendo representantes, no caso aqui, do povo de Pernambuco, os deputados defendem pautas que eu considero macro. Então, um defende acessibilidade, o outro defende mais a área da saúde, o outro defende... Enfim, cada um tem a sua... Apesar de defender o Estado como um todo, cada um tem uma pauta de aprofundamento, de estudo, de análise. Entenda quais são as pautas e os vieses políticos que cada um defende. Entendido isso, quem não lhe representa, exclua da sua lista. E a partir da sua lista de quem eventualmente você concorda que pode lhe representar, aí faça a melhor escolha. Agora, o que acontece por muitas vezes eu voto no governador, voto no presidente e no deputado eu sequer sei quem eu votei. Eu sequer lembro em quem eu votei. E aí, a pessoa, como não entende de como acontece a política real, ela acha que o deputado é secundário, quando, na verdade, o deputado é um dos se não hoje, no real cenário de coalizão, o principal a principal personalidade política, mas uma das principais personalidades políticas, que é por onde o orçamento, as decisões, as leis, as pautas passam, obrigatoriamente. Então é isso. Se não quer ser candidato... Ok, não quero ser candidato. Quem hoje representa o Estado? Ou quem está topando representar o Estado? Quem não me representa, não representa as pautas que eu acredito, exclui. E a partir daqueles que eventualmente lhe representa, escolha dentre as opções que existem aquela que você acredita que seja melhor. Perfeito. É uma saída radical, eu acho assim. Eu vejo nesse sentido de você ser candidato, mas de fato, se ninguém me representa, se eu acho que ninguém consegue dizer aquilo que eu... Levar as ideias que eu acredito adiante, eu tenho que ser o porta-voz das minhas ideias. Perfeito. E se a gente também não estimula isso, candidatos vão existir. E você vai ter que escolher entre os candidatos que existem. Então, e ao mesmo tempo não há uma renovação. E eu acho que também é perigoso falar de renovação. Renovação não é somente idade. Renovação também é prática. Não adianta de nada você ser jovem na idade e ter as práticas mais arcaicas do mundo. Isso não é renovação. Isso é uma maquiagem da renovação. A renovação ela pode ser feita por uma pessoa que tem 50 anos, mas práticas completamente antagônicas do que a gente eventualmente enxerga na política. Então a renovação ela precisa ser real, que possa ser pela idade também, mas que possa ser acima de tudo pela prática. Boa. A gente costuma dizer, inclusive nosso podcast ele surgiu nisso, porque tem muito jovem que faz assim, eu não gosto da política pelo jogo, sabe? Porque eu não tenho vocação, por vários fatores. E aí a gente quando surgiu, foi basicamente isso. É trazer para as pessoas a consciência de que a política ela está inserida
em praticamente tudo ou em tudo das nossas vidas. Ou seja, veja, estamos aqui falando de um projeto transformador, que é a educação, e que tudo isso a gente está aqui também debatendo a política, porque a política está inserida nisso. Como é que a gente fala para esse jovem, aquele jovem mesmo, de 14, 15 anos, porque de um lado a gente tem esse, mas de um outro lado a gente tem políticos incentivando cada vez mais que as pessoas se afastem da política. Principalmente se colocando, eu sou candidato, mas não sou político e não votem em político. Eu fico olhando assim, rapaz, o cara é político. Tá na política, é candidato e dizendo, não votem em político, votem em mim que não sou político. Rapaz, a primeira coisa que eu disse, fuja desse. Mas enfim, o ponto não é esse. Como é que a gente incentiva esse jovem a estar se alimentando da política? E aí, veja, eu não estou aqui dizendo para ele ser candidato, eu não estou aqui dizendo para ele se filiar a partido A ou partido B, nem para tomar partido de político A ou político B, mas apenas para ter ciência das coisas que a política vai interferir na vida dele. Veja, falamos aqui de educação na prática ali, dados que jovens que não fizeram alfabetização, não fizeram curso superior, dados de alunos que não se formaram nem no ensino médio, e agora estamos falando da política nua e crua. Mas para o jovem ter esse discernimento de se alimentar um pouco da política, até mesmo na hora de achar essa representatividade. Se ele acha que não consegue ser essa voz que vai se representar, mas pelo menos para que ele olhe e diga assim, tudo bem, eu não quero me representar, mas eu vou ver em pessoa A que ele tem capacidade de me representar, ser a minha voz. Já com 14 anos, é muito difícil você ir pro lado teórico, racional, imaginário da coisa da política. Porque tem gente que tem 50 e não entendeu ainda. Então, eu não tenho como pedir para uma pessoa que tem 14 anos entender. Mas, com 16, ela já pode votar. Ou seja, daqui a 2 anos, ela já poderia votar. E votar é um ato importante. As pessoas, por vezes, acreditam que votar é um compromisso do domingo de 2 em 2 anos, porque senão eu vou ser multado ou vai dar ruim em algumas coisas da minha vida. Não, votar é um ato importante. Mas como eu incentivaria essas pessoas? Eu incentivaria ela entendendo dos problemas que rondam ela. Será que ela chega bem à escola? Será que a escola oferece todas as oportunidades, no caso aí de uma pública, que ela precisa? Será que os serviços básicos da comunidade que ela vive estão funcionando? Se sim, que ótimo. Quem está fazendo? Por que está fazendo? Quais são as pautas dessa pessoa? E aí eu, eventualmente, dou uma chance a mais para essa pessoa, voto nessa pessoa. Se não estão funcionando, por que não estão funcionando? Será que é porque minha comunidade ela não está representada? Será que é porque a gente não protocolou os pedidos no site do órgão competente, no portal do órgão competente, para que eles possam solucionar? Ou será que é qualquer outro motivo que não esses que eu falei? E a partir dessas respostas, ela decide mudar, dar uma chance a uma outra pessoa, ou ela ser a própria candidata, mas com 16 não tem como. Enfim, eu acho que com 14 anos, para você trazer a política para perto da pessoa, é aproximando o debate do dia a dia, é aproximando aquilo que toca ela no dia a dia. Porque a partir dessas primeiras perguntas, quando ela faz 15, ela aprofunda nessa pergunta, quando ela faz 16, ela pode votar. E quando ela vai crescendo nessa idade, aí ela vai tendo consciência maior sobre a importância da política. Porque às vezes as pessoas lidam, fazem um raio-x da política tão somente pelo noticiário. Aquilo não é a política. Aquilo são fatos políticos. Mas a política, ela é do dia a dia. A política está no preço do arroz, do feijão, no preço da gasolina, no preço da passagem de ônibus que você usa, na demora ou não do trem de chegar. A política está em tudo. Então, mas para a pessoa passar a entender do universo político como ele de fato
Eu acho que antes a gente precisa aproximar ela do debate real, do dia a dia, daquilo que a toca, se está bom ou não, e a partir disso somente um caminho resolve, a política. Boa. É interessante que com 16 anos o camarada não pode ser candidato, mas ele já pode votar. Coisas na nossa política que a gente não entende, ou melhor, entende. Ainda bem que não é obrigatório, né? Não, sim, não é obrigatório, mas ele já enfim, só o fato dele poder ser autorizado a ir lá e votar. Sim. Veja, você acha que ainda, por mais que a gente entra hoje na televisão, nas redes sociais, é briga do Congresso com o governo. Aí vai para não sei o que, é briga de político A falando de político B. Aí entra, a briga hoje é sempre nesse fla-flu. Eu não gosto muito de usar esse fla-flu porque é uma retórica que ela sempre depende do outro para sobreviver. Ela se alimenta do outro. Ela não sobrevive se não tivesse o outro. Isso faz, de fato, com que as pessoas, e aí não só os jovens, mas com que as pessoas elas se afastem da política. Ainda dá para acreditar na política? Ah, sem dúvida. Dá para acreditar muito na política. Porque eu acho que as pessoas precisam ter a exata compreensão do que a política é. Nós estamos falando, a física tem, ou é química, não sei, apesar de falar sobre Enem, eu não sei sobre isso. Anos e anos, a aula de física e química ele não aprendeu. Mas eu sou o gestor e não o professor, e nem o aluno. Não, mas tá ali assistindo aula. Não estou assistindo aula. Quem está assistindo aula é o aluno, é o cara que está cuidando do estúdio, eu estou cuidando de gerenciar tudo isso. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: na química ou na física, fala que duas coisas não conseguem ocupar o mesmo espaço. É física. É física, né? Ouvi aqui física, e ele falou física também. Não consegue ocupar o mesmo espaço. Se a física já tem isso por natureza, é a natureza da coisa, porque no espaço de poder, eu acredito que duas pessoas podem ocupar o mesmo espaço? Não. Só tem 25 vagas para deputado federal, 49 para deputado estadual, 25 de Pernambuco, né, logicamente. Sim. Uma vaga para governador ou governadora, uma vaga para prefeito ou para prefeita, e uma vaga para vice de cada um, uma vaga para, alternando as eleições, 2 vagas para o Senado ou uma vaga para o Senado. E as câmaras municipais, cada município com suas vagas certinhas. Né? Exato. É aquele espaço. Então, nem mais nem menos. Eu não tem cadeira 25A e 25B. É cadeira 25, ponto. Então, se apenas uma pessoa pode ocupar aquele espaço, a disputa, ela sempre vai acontecer. E a disputa, ela é natural que aconteça. E que bom que acontece. Porque a disputa não é somente quem vai sentar naquela cadeira. A disputa passa pelo jogo das ideias. Quem me representa, quem consegue mobilizar mais pessoas, quem consegue chegar a ecoar essa voz cada vez mais longe. É a primeira coisa que eu preciso entender. E dentro da disputa, que é saudável, que é bom que aconteça, você tem a opção de escolher quem lhe representa ou quem não lhe representa. Ponto. Acabou. É isso aqui. Porém, o que eu acho que as pessoas elas podem estar eventualmente chateadas é com a incongruência ou a inflexão das opiniões que vão ao sabor do vento mudando de acordo com cada processo eleitoral. E eu acho muito delicado você desdizer o que você disse há tão pouco tempo, porque uma nova conjuntura eleitoral se põe. E eu entendo, por vezes, também, que a conjuntura eleitoral ela supera crenças pessoais em momentos históricos. Não, você falou aí do caso do presidente que se uniu ao vice-presidente quando eles eram de palanques e divisões políticas opostas, com agressões sendo feitas mutuamente ao longo do tempo. Mas aquilo, na visão deles, tinha um propósito específico, que era, acima de tudo, vencer a eleição, mas que, se não se unissem, eles não ganhariam a eleição. Mas
conseguiram oferecer para a população uma desculpa ou uma desculpa não, mas uma explicação razoável para aquele movimento. O ruim é quando esse movimento ele acontece sem qualquer tipo de explicação, simplesmente do poder pelo poder, da disputa não sadia eleitoral. Eu acho que as pessoas estão cansadas disso. As pessoas estão cansadas também das notícias que são negativas. E aí eu tenho que dizer para as pessoas: notícia negativa vende mais do que a positiva. Então, a notícia ela precisa ser negativa, porque você se acostumou a consumir, a dar mais ibope para a notícia negativa. Se você colocar aqui, hoje, um vídeo, um recorte desse nosso podcast, e dizer assim: foi tudo ótimo, a gravação, maravilhoso, funcionou tudo bem, espetacular, vai ter 5 curtidas. Se você me gravar caindo a escada, derrubando as câmeras, derrubando a iluminação, ou esse aqui caindo por cima da gente, vai ter 1000 curtidas, 50 comentários e alguns compartilhamentos. Por quê? Porque o negativo repercute mais do que o positivo. Então, se esse é algo cultural e as empresas elas precisam pagar suas contas, e no caso de uma empresa de publicidade, de mídia, de audiência, ela entende que a população se comporta dessa forma, por que ela vai compartilhar o que é somente positivo? Se você diria: que chato, que jornal chato, só está compartilhando coisa boa, eu quero ver o que acontece no dia a dia, as notícias negativas. Então, eu não posso culpar o veículo de comunicação se ele só traz notícia negativa, porque eu induzo ele com o meu comportamento a fazer isso. Então as pessoas estão cansadas das notícias negativas, de que quando elas aparecem, ilustram a política como se só aquilo fosse. Mas a política está no dia a dia. E a gente não pode... Eu acho que, inclusive, Caio, ficou um pouco mais no passado essa visão de que a gente não está elegendo político, está elegendo gestor. Acho que as experiências não foram positivas e a população também foi mudando. E eu entendo também quando as pessoas votam no gestor e não no político, que elas estão cansadas da conveniência, do discurso que muda ocasionalmente por conta de uma equação eleitoral. Mas acredito sim que a política tem jeito, e o jeito para a política dar certo passa essencialmente pelas pessoas. Passa essencialmente pela decisão das pessoas de quererem fazer algo diferente. Eu já participei pessoalmente no passado de eleição. E eu perguntei a uma pessoa uma vez se ela tinha vontade de mudar seus representantes, de que seus representantes fizessem diferente. E ela me deu um depoimento muito legal, dizendo que sim, que estava cansada de tudo isso, que nada daquilo que estava fazendo sentido, que precisava realmente mudar tudo. Mas quando eu cruzei a porta da casa dela, ela tocou no meu ombro e disse assim: olha, mas meu gás acabou. Eu não trabalho com gás. E nem tenho empresa que cuida disso. Você acha que ela votou naquela pessoa que eu apresentei a ela? Não. Ela votou em quem provavelmente deu gás a ela. Mas o discurso está diferente da prática. A pessoa fala que quer mudança, que quer mudar, que quer fazer diferente, que quer renovar, que está cansado dos políticos, mas tem as mesmas práticas que levaram a gente a um cenário parecido ou pior do que esse. Ou esse cenário que a gente vive. Então, precisa ter uma congruência também entre aquilo que a própria população prega e na fala, e também da realidade prática de quando ela vai lá votar. Veja, Raul, quando esteve aqui, ele falou que muitas vezes o discurso que ele tinha principalmente da educação que ele defendia, ele não repercutia como se, por exemplo, a fala que ele teve aqui pudesse repercutir. E aí casa muito nisso que você falou, da notícia boa que não vende contra a notícia ruim que vende. Você acha que o que vende mais? Eu estar aqui falando de que a gente pode melhorar a educação fazendo tal medida, ou uma pessoa entrando em hospital
para fazer cena, fazendo live e postando. Com certeza o que tá na live. E aí, veja. E não tirando o mérito, não colocando demérito na crítica. Acho que a crítica ela tem que existir. Só que a crítica ela tem que ser aliada da solução. Se eu só critico e não apresento caminho, solução alguma, eu não estou fazendo nada. Porque a crítica, o que é negativo, eu já sei que existe. Eu preciso que você me proponha. Todo mundo sabe que existe. Me diga o que é que eu tenho que fazer, então. Se você está criticando que a educação não funciona, que a escola não funciona, que a reforma não funciona, que o hospital não funciona, tá, vamos sentar numa mesa aqui e você, por favor, me diga como é que eu posso fazer. Porque eu tenho certeza, Caio, que nenhum político quer ser mal avaliado pela população. Eu conheço vários, você conhece vários. Eu quero que você me conte um que diga assim, eu quero ser odiado pela população. Nenhum. As pessoas não saem de casa querendo errar. As pessoas saem de casa querendo acertar. Uns se aliam às suas equipes que conseguem operacionalizar as coisas para fazer com que as coisas aconteçam. Outros, travados em algumas demandas ou em burocracia governamental, não conseguem caminhar. Mas ninguém quer ser odiado pela população, sobretudo os políticos. Ninguém quer ser odiado. Então, a crítica pela crítica, ela não funciona. Ela tem que estar aliada a 100% da solução. Perfeito. E aí, voltando, é o seguinte. Hoje a gente tem esse congresso que está aí. Você acha que a pauta... Voltando ao nosso debate original, educação. Você acha que não se debater educação no congresso é porque não vende ou porque eles não entendem nada de educação, então por isso que não vão debater? E veja, eu estou generalizando todos os deputados. Tá. Primeiro assim, o caminho da generalização eu não acho que seja o melhor caminho. Eu sei que foi para tom exemplificativo. Sim. É só para não personificar um ou dois. O exemplificativo, eles de modo geral, exemplificativo da pergunta. Mas, assim, eu não acho que não é porque não entende. Porque cada deputado tem a sua equipe e quem, na maioria das vezes, prepara os projetos de lei, pesquisa, assessora tecnicamente, a equipe não o deputado. O deputado é, de fato, literalmente a voz ali de quem o elegeu para que ele possa apresentar os projetos, enfim. Eu acredito que seja porque realmente não vende. Eu acredito que seja porque não vende. Porque um debate sério, correto, honesto, justo sobre educação rende menos do que um corte de vídeo lacração no Instagram. E transformador, né? Rende menos do que uma pauta de costume que mais separa do que une as pessoas, do que um debate sério sobre merenda, sobre a qualidade da merenda, sobre a escola que está sem ar-condicionado e no calor não funciona. Um debate sobre colocar no colo de A ou de B temas sensíveis como criminalidade, que eu tenho certeza, obviamente, que independentemente do espectro político que a pessoa se identifique, ela não é a favor da criminalidade. Ela não é a favor da insegurança pública. Ela não é a favor daqueles que cometem delitos. Eu tenho certeza disso. Mas o espectro político, ele faz ou você está de um lado ou você está do outro, e a própria população consome esse tipo de conteúdo. Tanto que cada vez mais você tem deputados, e isso acontece muito no legislativo, deputados sendo eleitos pelo corte no Instagram, porque eles ficaram conhecidos nas redes sociais, as pessoas votaram nele por conta das redes sociais, às vezes com um discurso desalinhado da realidade, e o cara tá só ali, a crítica pela crítica, literalmente, para fazer vídeo, dando chute em porta, dando chute em pedra, para chamar atenção. E aí a gente está vivendo um momento da economia da atenção, onde os 10 segundos iniciais de qualquer vídeo determina se ele vai ser assistido ou não. E aí a pessoa faz o possível para ser notada. Hoje... Tem que respirar fundo, Caio. É verdade. Veja, se a gente pegar hoje... Eu vou juntar aqui duas falas suas, pra gente entrar nesse debate agora.
A primeira é a corrupção que existe ali na ponta. A nossa, quando fala nossa, a sociedade. População. População, né? Das pessoas que vendem o seu voto por um bujão de gás. Esse é um ponto. O segundo é políticos que não investem na educação, porque a educação não é transformação. Se eu não transformo, a sociedade não evolui. Se a sociedade não evolui, eu consigo ter ela no sistema de que eu dou o bujão de gás, ela vota em mim. Eu dou o bujão de gás, ela vota em mim. Uma cadeia, correto? E aí, para piorar ainda mais, a gente tem a geração do TikTok. O político TikTok. Como é que a gente consegue extrair algo positivo entre o político que não quer dar solução para que a sociedade tenha o conhecimento e, ao mesmo tempo, ela entendeu que aqui, nas redes sociais, eu não preciso fazer política pública transformadora, seja na educação, seja na saúde pública, mas eu consigo chegar àquela pessoa para ter a atenção dela e aí possivelmente ganhar o voto dela. Como é que a gente extrai o melhor do político que luta por desigualdade, contra a desigualdade social, mas ao mesmo tempo está nas redes sociais, porque hoje todo político tem que estar. Obrigatoriamente tem que estar nas redes sociais. Político nas redes sociais é como empresa nas redes sociais, no mundo digital. Precisa estar. Precisa estar. E aí a gente está nesse dilema. É bem verdade que a pessoa vende o voto por um bujão de gás, porque o sistema colocou ele naquele lugar, e aí também tem um demérito dessa pessoa, obviamente. Não estou isentando aqui de culpa alguma. Mas a gente tem também o político TikTok, que viu a oportunidade de estar nas redes sociais e apenas dar o discurso de 10 segundos para prender a atenção e aí possivelmente ganhar o voto. Como é que a gente extrai o máximo para separar o joio do trigo do político bom e o político ruim? Se assim a gente pode dizer. Veja, essa é uma peneira difícil, porque nós temos uma aproximação com a classe política, mas quantos daqueles que votam conhecem aquela pessoa, aquele político que você votou de perto, aqui, olho no olho, teve a oportunidade de sentar numa mesa e conversar? São poucos. A pessoa ela é muito mais convencida sobre o que ela ouviu sobre aquela pessoa, sobre o que ela viu sobre aquela pessoa, ou sobre aquilo que alguém contou sobre aquela pessoa. Então, nós não temos como estabelecer uma peneira aqui onde eu vou, de fato, votar somente em quem é bom, na pessoa boa, porque eu não conheço a pessoa. De olhar no olho, sentar numa mesa e conversar. Eu falo nem uma pessoa boa, eu falo um político bom. Aí a gente parte... Bom ou ruim? Mas aí considerando que eu não consigo estabelecer uma peneira para julgar se ela é uma boa pessoa ou não, eu vou pro pilar das ideias. Se aquela pessoa defende ideias que eu acredito, há uma primeira conexão. E aí eu vou investigar, analisar, entender mais a fundo quem é aquela pessoa. O conteúdo da internet, do TikTok, do Instagram, ele sempre vai acontecer. Porque se não acontecer, a gente não vai conhecer aquela pessoa. Então ele precisa acontecer. O algoritmo nos joga para essa equação. Ele precisa fazer para acontecer. Agora, você vai ter que analisar. É só vídeo lacração? Ou é vídeo que chama atenção e construtivo? É vídeo que expõe pessoas? Ou é um vídeo que eu entro na trend para informar algo relevante para a sociedade? É um vídeo onde eu só faço críticas, onde eu vou para uma sessão, abro o microfone, falo, para gravar, depois eu me levanto, vou-me embora. O importante foi o vídeo que eu já fiz, desmoralizei a pessoa, sem a pessoa ter nada que desabone eventualmente a conduta dela, mas eu já fiz meu vídeo e fui embora. Ou aquela pessoa, caso ela seja de mandato, já fez propostas e projetos relevantes. Ou se é aquela pessoa que só propôs data para o calendário da cidade, ou aquela pessoa que
fez de fato um projeto de lei que vai mudar a vida de outras pessoas. Então, a pessoa precisa fazer perguntas e tomar a partir dessas perguntas decisões que vão guiando ela para, assim, escolher o político bom ou o político que ela acredita que seja bom, que mais se aproxime das ideias que ela defende. Boa. Você, na área da educação, você tem uma pessoa referência, político ou não? Seja político, seja sociólogo, alguém que você olha e fala assim, olha, essa pessoa é uma pessoa que eu me inspiro por estar hoje na educação. Eu não vou dizer uma pessoa. Eu acredito que quem está no fronte da educação, que está ali todos os dias, que está ali, nesse caso, os professores, eu acho que eles merecem todas as nossas palmas, porque se a gente fala de um serviço público, enfrentam todo tipo de desafio para que o mínimo seja oferecido, que é uma aula de qualidade. Então, se eu hoje fosse bater palma aqui, parabenizar alguém, seriam os nossos professores do Brasil inteiro. Lógico, tem uns que merecem mais pelo trabalho em escala que conseguiu, por impactar mais pessoas. Tem outros que estão lá, numa comunidade da mais periférica possível, mas está lá indo todo dia cumprir seu dever de fazer uma vida, de fazer com que aquela pessoa tenha uma vida melhor no presente e no futuro. Você acha que no Brasil hoje o professor é realmente desvalorizado? Falta dizer, de forma generalizada. Essa é uma pergunta também que não tem resposta simples. Eu vou trazer a resposta que eu acredito que seja a minha verdade, tá? Eu vejo por muitas vezes os professores lutando por melhores salários. E eu estou 100% de acordo. Eu acredito que todas as profissões, sobretudo a dos professores, merecem e precisam de melhores salários cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, a minha outra pergunta, ou a minha outra afirmação é: quantos professores estão se preparando para receber mais? Quantos professores estão estudando para receber mais? Quantos professores estão estudando para generalizar menos a geração Z para receber mais? Se a gente for olhar somente pelo espectro, ou aspecto, na verdade, da remuneração, do salário. Se a gente for olhar para a questão de infraestrutura, aí a gente entra num debate muito mais amplo. Mas se a gente for olhar somente pelo aspecto da remuneração, tem todas essas perguntas. No Brasil, no passado, você ter ensino médio completo lhe dava o direito, ou a chance, ou a oportunidade de você ser professor com magistério. Será que uma pessoa que tem o ensino médio completo, que é o caso do magistério, ela tem condições suficientes de ser professor e ganhar muito bem, tendo somente o ensino médio completo, ou ela precisaria de uma graduação, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, de um MBA? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Será que os professores estão progredindo à medida que eles também lutam por melhores salários? E isso eu não falo somente da indução do poder público nesse aperfeiçoamento do professor. Não, eu falo de você, enquanto profissional, buscar estar progredindo, melhorando. Recife, uma cidade de polo tecnológico, tem o Hack and Play, um evento gigantesco que acontece nesse antigo. Quantos do Hack and Play são professores que deixaram suas salas de aula para irem lá no evento, sentar na cadeira para aprender sobre inteligência artificial, sobre redes sociais, comunicação digital? Quantos? Percentual. Eu chuto que não seja nem 10%. Quem são as pessoas que fazem parte desse grande evento? Empreendedores, pessoas que têm uma carreira corporativa. Mas professores, eu chuto, sem ter acesso aos dados, às informações, que não é nem 10%. Então eu acho que a luta por remuneração ela é justa, ela tem que acontecer, mas eu acredito também que ela tem que estar sempre 100% associada à melhoria
profissional do próprio profissional. Boa. Falamos aqui de política, educação, tecnologia. Só perguntas difíceis, tá? Perguntas... Nada. Ninguém 500 anos respondeu e ele querendo que eu responda aqui em 1h30 de conversa. Não, veja, a gente tá aqui num assunto muito leve, né, educação. Alguns ele ficou em cima do muro, isso é bem verdade. Alguns temas ele não é bem assim. Mas hoje, você é pai de 2 crianças, você falou aqui. E é impossível, eu não vou dizer impossível, é muito difícil. E aí, obviamente, eu não sou pai, você vai ter propriedade de fala melhor do que eu. Mas eu vejo que é muito difícil criar uma criança hoje sem a tecnologia. Uns vão permitir mais, outros menos. Mas vai ter uma hora que é inevitável. Inclusive, tem uns que proíbem até certo ponto. Chega naquele limite ali de idade, não tem como. A tecnologia faz parte da educação. Até porque a gente vive numa geração tecnológica. Então, são os nativos digitais, né? Os cronicamente online. Já nasceram online. Exatamente. Meu filho mesmo diz assim, pai, tira uma foto pra postar. Ele tem 2 anos. Então, assim, até que ponto atrapalha, prejudica a formação profissional ou pessoal dessa pessoa, a tecnologia, e como você avalia o uso dessa tecnologia para o avanço de políticas votadas. E aí eu vou dizer para as crianças, porque é graduativa, né? Criança, tal, para chegar até hoje, ensinos superiores, enfim. O pró e o contra. No primeiro momento, eu era 100% contrário à proibição do celular na sala de aula. Isso você como pai ou como empresário? Eu como cidadão. Certo. Eu como cidadão. Eu sempre acreditei que era possível estabelecer uma linha de que nós podemos usar a tecnologia para nos ajudar na sala de aula. Então, o aluno ele já está com o celular. Então, eu vou extrair do aluno todas as possibilidades que eu tenho, porque ele já está com o celular. Isso é um Ryan de 4 anos atrás, 5 anos atrás. Antes de ser pai. Antes de ser pai. Não que ter sido pai interferiu na minha decisão, no que eu vou falar agora. Ao mesmo tempo, a gente viu uma geração que já nasceu online ter o acesso com muito mais velocidade e rapidez à internet, a apps de vídeos, a redes sociais como um todo. Quando isso aconteceu, o Brasil, ele não é educado tecnicamente e nem digitalmente. Primeiro que se abre um fosso maior na desigualdade, porque tem gente que tem crédito e 3G, 4G, 5G, celular da última geração. Que seja. Tem gente que só tem um celular em casa e que precisa esperar a mãe chegar para conseguir usar para ver um vídeo na internet, para pesquisar sobre uma aula. E aí eu não quero entrar no aspecto, no aspecto da desigualdade. Eu quero entrar no aspecto da juventude que usa a internet. Como ficou algo sem controle e ela passou a não ser usada para benefício da aula ali, da escola, do que estava acontecendo, ela passou a ser usada de outras formas, para bullying, cyberbullying, para evitar prestar atenção na aula, no conteúdo que está sendo dado ali, para fazer com que esses jovens percam algo que eu acredito que seja um dos principais elementos de uma escola, que seja a socialização. Então, no intervalo, por exemplo, cada mundinho junta 3 pessoas, fazem um grupo, cada um no celular. Outras 2 pessoas, cada um no celular. Então, perdeu-se a convivência. Então, se a gente não conseguiu utilizar a tecnologia para fazer com que, a serviço da aula, naquele momento que eles estão na escola, e isso
criou um abismo social, mas acima de tudo, entre as pessoas de sociabilização, de cyberbullying, de todos os outros agravantes que isso vem, um freio de arrumação precisava ser dado. E a proibição da utilização do celular na sala de aula, na escola como um todo, porque o aluno ele chega, entrega o celular ou coloca o celular em algum lugar, não pode pegar no celular nem no intervalo, só pegar ao final. Isso faz com que as pessoas possam minimamente garantir que aquele aluno, aquele indivíduo, vai estar não só fisicamente presente, mas de corpo, mente e espírito. Porque era algo que ele não estava. Ele estava na aula, mas estava conversando com os amigos, estava assistindo vídeo no TikTok, estava gravando vídeo para o TikTok, estava vendo stories no Instagram. E que não tem problema nenhum consumir todo esse tipo de conteúdo. De forma moderada, sensata. Sim, mas não no ambiente escolar, porque isso vai fazer com que os níveis de aprendizagem sejam menores, o nível de atenção seja menor, cause problemas relacionados à ansiedade, à depressão, se imaginando, se hipotizando vidas que não existem, mas que a internet faz existir, onde as pessoas olham a vida de outras pessoas e consideram aquilo como uma verdade absoluta. Aquela vida daquela pessoa muito boa e a minha muito ruim, porque ela tá com o carro do ano e eu não tenho carro, mas às vezes aquele carro foi alugado, nem dela ou aquele carro ela pegou emprestado para tirar foto e você não sabe. Então, eu hoje sou, não por ser pai, mas também por ser pai, 100% favorável à proibição do celular nas escolas. E quero retardar o máximo possível que meu filho tenha, até que ele tenha todas as instruções necessárias para ter um celular. Sobre o consumo de tela, ele é inevitável. Eu até antes de começar esse podcast, eu até contei uma situação pessoal. Que meu filho tem 2 anos, sim, dou tela a ele. Há pessoas que vão ser críticas a isso, que dizem que os estudos mostram que não é para dar 0 tela, e eu respeito os estudos e os estudiosos, com certeza estudaram mais do que eu sobre esse assunto, mas tem a literatura e tem a prática. Verdade. E tem a realidade. A realidade muitas vezes é que você quer jantar em casa, em silêncio, porque você teve um dia agitado, estressante, e a tela ali pode servir para que você possa fazer sua alimentação. Certo ou não, essa é a realidade. E tento eu, dentro das minhas possibilidades, dar o mínimo de tela possível para que meu filho possa ter acesso. Às vezes não tem como, mas na maioria das vezes tem. E a gente vem balanceando essa equação para que ele possa ter os estímulos certos na idade certa e que nem a tela atrapalhe o desenvolvimento cognitivo e motor dele. Perfeito. Tem coisas que na teoria funciona, mas na prática... No Brasil, né? Tem lei que pega e tem lei que não pega. Pois é. Então como é que a gente vai dizer isso para uma pessoa... Você falou aí às vezes quer jantar, mas às vezes a mãe chega em casa cansada do trabalho e tem que botar roupa para lavar, tem que fazer jantar pro marido. Então assim... É isso. É inevitável. É a realidade. É a realidade. Ela não pode... não, porque os estudos mostram, não vou dar tela. O menino vai ficar chorando aqui, tudo bem, tudo certo, tranquilo. Pois é. Funciona. Mas enfim, a gente tá aqui, infelizmente já estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast. Muito legal. E aí eu tenho 3... Só perguntas difíceis. Não. E antes eu tinha alinhado com ele, só faz pergunta fácil. E aí, rapaz, você não tem noção do frio que tá aqui. Rapaz, eu tô sem frio, viu? Depois vem pra cá a próxima vez. Rapaz, minha mão chega a estar gelada, você não tem noção. Tô sem frio. Renan, que é aqui do estúdio, ele cria pinguim aqui dentro, por isso que é frio. E aí, pra gente encerrar, eu vou te lançar aqui 3 perguntas. Uma de cada vez. Tô com medo já, tô com medo. Uma de cada vez. A primeira é, por que ainda vale a pena acreditar na juventude como força de transformação? Porque em todos os momentos da história que a gente evoluiu, a juventude estava envolvida. Se foi na redemocratização, a juventude estava envolvida. Se foi, no caso ali das diretas já, a juventude estava envolvida.
Se foi no impeachment do Collor, a juventude estava envolvida. Se foi na jornada de junho de 2013, que não era por 10, 20 centavos, era por muita coisa padrão FIFA, como se dizia na época, a juventude estava envolvida. Se foi pelas maiores e principais renovações que o Congresso pôde ter, dos melhores quadros políticos, a juventude estava envolvida. Ou ela era a juventude era a própria representação. Então, como é que eu posso, hoje, estando e sendo jovem, desacreditar no poder da juventude? Pelo contrário, eu acho que a juventude tem esse poder de mobilização, tem esse poder de comunicar, de reunir ideias. Hoje, com a internet mais potente, torcendo, lógico, para que a gente não estabeleça inimigos daqueles que discordam da gente politicamente, mas sim, sempre acreditar no poder da juventude e no poder da sociedade. Perfeito. Uma outra pergunta a gente sempre faz. Essas duas perguntas a gente sempre faz. Tá. Para os nossos convidados. Então são as mais leves. As mais leves. Mas né? as mais de responsa. Finalmente elas chegaram, tá? As perguntas leves. Lá na frente, quando você finalmente diz assim, agora é só água de coco e praia. Você diz assim, parei. Trabalhei e contribuí o que eu tinha de contribuir. Agora é só curtir a vida. Quando você olhar para trás e ver o legado que você deixou, qual legado você quer que as pessoas olhem e digam, porra, esse legado transformou minha vida? Veja só, eu vou lhe corrigir. Não porque eu quero lhe corrigir, mas por concepção de vida. Eu só quero parar no dia que eu morrer. Então, no dia que você morrer. Então, porque, veja, tão forte que eu não gosto disso. Eu quero parar no dia só que eu morrer. Porque assim, eu quero. Imagina só, pensa comigo aqui. Pensa comigo assim. Tu vai passar. Você vai tirar férias. 30 dias normalmente você tira de férias, né? No trabalho. Aí na primeira semana tu viaja. Tu vai pra uma praia. Aí tá muito legal. A praia tá muito legal. Mas quando chega no 6º dia, já tá ficando chato. Aí tu passa, mas tu tem mais 15 dias de praia. Os 7 que tu fez, mais 7. Tu já não aguenta mais pisar na areia, tu vai querer ficar o tempo todo dentro de casa. Só que depois desses 15 tem mais 7. E aí depois tem mais 7. Aí fez um mês de tu na praia, tu já tá de saco cheio. Então, eu quero ao longo da vida... Então deixa eu retificar a pergunta. É porque assim, fica tão agressivo. Eu quero ao longo da vida sim ter a oportunidade de tomar água de coco, de ir à praia, de descansar. Mas se Deus me der a oportunidade de trabalhar até os 95, 96, 97, eu quero estar lá trabalhando. Então deixa eu retificar. Agora, no dia que eu morrer, qual é o legado que eu quero... Você quer deixar? O legado que eu quero deixar, velho, é o seguinte. Tem duas situações. Tem aqueles que participam da história e tem aqueles que fazem história. Eu quero estar, não por ego, vaidade, mas porque eu trabalho, eu gosto de trabalhar, gosto de gerar resultado. Eu quero estar ao lado daqueles que constroem e fazem a história. E não por obra de pedra e cal. Quero estar porque me viram como uma pessoa que ajudou outras pessoas, que era de bom coração, que era honesto, que conseguiu, a partir dos seus sonhos, mudar a vida de outras pessoas, que foi bem sucedido, que a sua família foi bem sucedida e que não é bem sucedido financeiramente também, mas bem sucedido moralmente, fez com que seus filhos fossem pessoas boas, decentes, honestas, do bem. Então esse é o legado que eu quero deixar. Boa. E aí, nossa pergunta tema, nossa pergunta final. Na vida, nem tudo é política ou tudo é política? Tudo é política, sem dúvida nenhuma. A política está em tudo, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as pessoas. Uns mais latente, outros menos latente. Uns com mais entendimento sobre o que é, outros com menos entendimento sobre o que ela é. Mas a política está em tudo. Apesar de nem tudo ser política, a política está em tudo e tudo é política. Perfeito. Então é isso. Infelizmente, chegamos aí ao finalzinho desse episódio. Você que ainda não nos segue aqui no Instagram, sigam a gente nas redes sociais. Renan, eu sempre pergunto, aqui, esquerda?
Na nossa esquerda tem um QR Code, aponta a câmera para esse celular e você vai poder assistir não só esse episódio, mas todos os episódios que já tivemos aqui no nosso podcast, no YouTube, também estamos no Spotify. E sigam a gente aqui nas redes sociais. Ryan, teu Instagram. @RH Vasconcelos. Acelere, tem Instagram? Acelere no Enem. @Acelere no Enem. Então sigam lá, @Acelere no Enem. Você que é estudante, você que quer voltar a estudar e aí não quer desprender daquele recurso para fazer cursinho. Então você tem uma plataforma gratuita, transformadora, que é o Acelere no Enem. Então sigam lá, acompanhem o Acelere no Enem. Em outubro já vai ter o Acelere Experience, 20 mil pessoas reunidas em conhecimento, entretenimento, diversão, música, tudo junto no grande festival. Então é isso. Sigam nossas páginas, sigam o Acelere no Enem, sigam o Rean e nos acompanhem. Próxima semana não. Esse mês ainda vamos ter outro convidado. Né? Próxima semana eu vou tirar uma semaninha aí de... Sai um período sabático. Aquela água de coco, agora é ele que vai... Ele estava falando já o exemplo pessoal do que ele vai viver. Rayan me chamou para tomar água de coco e aí pela conta dele. Vamos Então sim. acompanha a gente nas redes sociais. Não esqueça de curtir, compartilhar, manda para o teu amigo, para tua amiga. Surgiram pautas e convidados para estar aqui no nosso Instagram. Então é isso. Rayan, muito obrigado por você... Tamo junto. Obrigado. Desprender desse tempinho. Eu sei que é corrido, você que está nesse período de recesso, mas ainda assim recesso ali da educação não é praia e água de coco. Tem também trabalho. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. É sempre uma alegria falar de educação, de política, sobre a vida como um todo. E ainda mais com você, um cara do bem, amigo, e que eu respeito tanto. Vamos embora. E a gente vai estar aí nesse Acelere... Eu nunca Experience. A gente vai estar lá também mandando um conteúdinho para vocês. Bora simbora. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.